Olá, meus amigos, boa tarde à comunidade do Instituto Federal, boa tarde a todos que nos assistem por esse canal, essa série de vídeos Vamos Juntos, que foi criado para dar um acolhimento, para dar mandar conhecimento, cultura a toda a comunidade do Instituto Federal e a toda a sociedade brasileira nesses tempos de pandemia. Hoje nós temos um vídeo especial com um professor, colega nosso, amigo meu particular, professor doutor Caio Fontana, do Instituto do Mar, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, que disponibilizou um tempo para bater um papo com a gente. E hoje nós vamos ter um tema muito especial, as mídias sociais e a educação. Então, Caio, obrigado, bem-vindo na comunidade do Instituto Federal e obrigado por essa disponibilidade. Bom, professor Robson, primeiro eu que agradeço o convite, tá? É sempre um prazer trabalhar com você, né? Já estivemos juntos aí em várias jornadas, inclusive tivemos o prazer, né, de tê-lo lá como nosso professor durante algum tempo, tá? Agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Aproveito para mandar um abraço aí a todos os seus alunos do Instituto Federal, tá? Também aos seus colegas professores. Tive o prazer de ir a algumas palestras também no Instituto Federal como seu convidado. Tá? Aproveitar e mandar um abraço para os meus alunos também, que eu espero que Claro. assistam, porque vai cair na prova. Tá? Vai cair na prova, certo? Professor é assim, né? A segunda pergunta que o professor Robson fez no primeiro, é, Primeira certo? parte do No programa, primeiro bloco, primeiro certo? bloco. Tá Então é ótimo. uma honra estar aqui, tá? Vamos ter uma conversa hoje mais descontraída, tá? E agradeço o convite mais uma vez e agradeço aí a toda a nossa audiência, ok? Beleza. Nós que agradecemos, Caio. Mandar um abraço também para os alunos da Unifesp, Instituto do Mar, que também alguns, acho que já se formaram, os meus já se formaram com certeza, não tem mais nenhum por lá. Talvez, né? Talvez, né? Talvez ainda tenha alguns pendurados lá, né? Espero que não em administração e economia, né? Eu espero que esses já tenham passado, cara. É verdade. O Caio é um colega querido de alguns anos já, estivemos juntos lá no Instituto Mar, desde a época do projeto do Instituto Mar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, depois a gente resgata a história do Imar aí. Ô Caio, vamos começar para quem não te conhece. Se você quiser falar um pouquinho da sua formação, da sua carreira, quiser se apresentar um pouco para os nossos, para quem está nos assistindo. Eu sou formado em administração de empresas, eu acabei me fazendo mestrado e doutorado depois em engenharia elétrica na Poli, né, na área de automação, com um foco no transporte marítimo, em porto, né, e depois por estar envolvido nessa área de transporte, hoje atuo com transporte de passageiros, faço projetos de BRT, né, de corredores de ônibus, e atuei muito uma grande parte dos portos brasileiros, fiz alguns projetos interessantes. No Instituto do Mar, propriamente dito, a minha área é a parte de logística específica, né? Logística e negócios portuários, que é toda a parte de administração voltada a empreendedorismo, esse tipo de coisa, voltado para o mar. Nós temos uma pós-graduação, temos duas pós-graduações lá. Uma delas é em biorremediação, né? Chama bioprodutos e bioprocessos. E por incrível que pareça, eu estou orientando nessa área também, mas muito mais na parte de tecnologias voltadas para a recuperação de áreas degradadas, né? Então, é um novo desafio que eu vi aí como uma oportunidade de pesquisa e tenho atuado bastante, estou com bastante, vários orientados nas minhas linhas de pesquisa. E o Instituto do Mar, né, se você me permite adiantar, foi uma ideia que começou lá em 2009, 2008, né, de se criar, dentro do plano de expansão das universidades federais, de se criar
um centro de pesquisa voltado especificamente para o mar. Então, vai desde mineração, oceanografia. Eu fui atraído por essa área pela questão do transporte, né, transporte marítimo, a questão de exploração de petróleo nas plataformas, que no caso no Brasil é basicamente todo ele offshore, né? E foi criado, então, dentro dessa nova filosofia das federais à época, né, aqueles cursos que são bacharelados interdisciplinares, ou seja, você faz 3 anos e sai com um título de bacharel. No nosso caso, é bacharel em ciências do mar. E a partir desse diploma, nós temos hoje, você faz mais 2 anos e meio para ser um engenheiro ambiental, tem um segundo diploma, ou engenheiro de petróleo. Né? Então, inicialmente, nós tínhamos 5 frentes, tinha a oceanografia, engenharia de portos, além dessas 2, tinha oceanografia, portos, tinha a engenharia de pesca e aquicultura. E aquicultura. Né? Por enquanto está tudo parado, né? Porque acabou o dinheiro. Né? Então, mas esses cursos nós estamos tocando, nós hoje nós estamos numa sede, nós conseguimos adquirir o nosso prédio, conseguimos instalar alguns laboratórios e estamos devagarzinho estamos expandindo. Né? Nós estamos a primeira turma, eu acho que é a turma que você deu aula, que é de 2012, né? Não 2012. lembro mais, né? Não lembro mais o ano. 2012. Pode 2012. ser. 2008, 2009 nós estávamos fazendo o projeto, submetemos na reitoria 2009, se não me falha a memória, aprovação, 9 e 10. Aí 2011 contratou 10, 11, 12, que... isso. 2010 implantou. Isso, 2012 foi a primeira turma. Primeira turma. E a primeira turma estão todos, a grande maioria da primeira turma todos se formaram já. Da segunda turma, alguns ainda estão por lá, porque o pessoal fez aquela Ciências Sem Fronteiras, alguns tiveram que trancar a matrícula, e aí acabou atrasando, mas se tiver 1 ou 2 alunos ainda. Mas tá bom, nós estamos... Com quantos alunos está o Instituto hoje? Você tem noção? O Instituto deve ter hoje alguma coisa em torno de 1.000 e poucos alunos. Acho que deve ter cerca de 1.000 alunos. Tudo isso? 200, 300, 400, uns 600, 700 alunos. 700 alunos tem. 600, 700 alunos é. Que não é pouco, para um instituto especificamente, não é pouco, é uma quantidade grande. Você vê, são 3 anos de bacharelado com e mais, 100 vagas, né? Mais 3 anos de engenharia, de 2 engenharias, né? Então, eu acho que deve dar alguma coisa em torno disso aí. A história do Instituto do Mar, como o Caio bem colocou, eu tive uma modesta participação aí. Acabei me aproximando por conta de um professor colega, né? Esqueci o nome dele. Não, Eduardo. Professor Samuel. Também não. O que está em engenharia de transportes da Poli agora. Cláudio Marte? Cláudio Marte, né? Cláudio Marte tinha amizade com o Eduardo Mário Dias. A ideia, o embrião do IMAR foi com o Samuel Goisman, que era da medicina, e o Eduardo, né? O Eduardo Mário Dias, que é um colega também comum nosso lá da Poli. Esses dois foram... mais do Samuel. Mais né? do Samuel, né? A idealização do Instituto do Mar é do Samuel. Que ele tinha a idealização de estudar as doenças dos portos, né? Eu me lembro de conversar com ele sobre isso. E aí juntou com o Eduardo. E aí vocês estavam terminando de implantar o sistema do ISPS Code, lá no Porto de Santos ainda. E o Eduardo queria alguém que conhecesse tecnologia e conhecesse a área de política e segurança pública. Ele queria fazer uma auditoria. Acho que tinha havido uma encomenda, uma solicitação de uma auditoria de segurança no sistema. E aí ele comentando com o Cláudio Marte que ele queria alguém que tivesse esse perfil. Eu tinha acabado de fazer meu doutorado em segurança, né? Em segurança cooperativa, e conheço tecnologia, sou da área e tal. E aí o Cláudio indicou, falou, olha, eu tenho um colega que tem um perfil que eu acho que vai te atender. Foi assim que eu conheci o Eduardo. Eu nem sabia se você sabia dessa história, se você conhecia essa história. Foi assim que
que o Cláudio me ligou, falou, olha, vai lá e tal, conversa. Foi assim, eu fui lá conversar com o Eduardo, acabei me aproximando dele e depois me juntando à equipe para fazer o projeto lá, escrever o projeto lá na rua Estado de Israel, né? Um predinho na Estado de Israel, ali onde ficava o Centro de Estudos do Samuel, ali não sei como é que chama aquele bairro, Vila Clementino. Vila Clementino. Vila Clementino, isso. Vila Clementino. E aí depois todo o processo, depois o Instituto foi implantado, época difícil, descer serra, subir serra. Bom, você faz isso ainda, pega comboio, neblina e tudo mais, né? Mas, inundação. Mas quem desce com motorista particular, no banco de trás e tal, aí não tem Não, problema, o problema não é o carro, o problema é quando não tem teto para o helicóptero passar, que aí é o problema. Não, isso é muito chato. Muito bem. Bom, Caio, você adiantou, né? Essa realmente era a segunda pergunta, né? Sobre o Instituto do Mar. Então, quem quiser mais informações do Instituto do Mar, acesse o site, bate no Google lá que vocês encontram. Então, vocês têm hoje, né? Hoje estamos lá com a graduação, que a pessoa entra pelo SISU. A graduação ela é acesso pelo SISU, mas vocês têm o Lato Sensu. O Lato Sensu de vocês, ele é processo seletivo próprio? Processo seletivo próprio nosso. Nós temos, na verdade, são 3 pós-graduações. Essa que eu atuo, que é bioprodutos e bioprocessos, tem uma procura grande. Né? Nós temos uma muito específica que é para a área de microbiologia, e agora saiu um interdisciplinar, do IMAR mesmo, né? Que teve a primeira turma, acho que se não me engano, no ano passado já. Eu não faço parte. Tá. Eu estou nesse outro programa que eu achei mais interessante. Mas são os processos de seleção próprios e estamos bem. O que eu estou de bioprodutos, bioprocessos, se não me engano, está com CAP 6 ou 7, é um programa com uma uma nota bem alta, muito boa nota. Nós fomos autorizados o ano passado a começar o doutorado já, então estamos indo bem. E como é que estão as atividades? Aqui pelo Instituto Federal nós estamos com o calendário suspenso, né? Nós ainda estamos em definição. O que está funcionando são as atividades de pesquisa, alguma coisa de extensão. O que era EAD continua funcionando, mas os presenciais estamos com o calendário suspenso. Como é que está a situação na Unifesp, Caio? Não, está suspenso também. Nós estamos suspensos. Deve ter uma reunião aí próxima do Consul, que vai definir a readequação do calendário, mas por enquanto está suspenso. A pós-graduação continua em EAD, né? Ela é presencial, mas como é gestão nossa, né, da própria pós-graduação, nós passamos os cursos que são possíveis de serem feitos em EAD, estão sendo feitos em EAD. Mas na graduação está tudo suspenso por enquanto, sem previsão aí de retornar, até porque a Baixada está numa situação complicada. Né? Certo. O nível de contágio está alto lá? É isso? Você viu o mapa que saiu a semana passada, lá está tudo vermelho. E a região que está toda vermelha é a Baixada. O litoral a Baixada sofreu um impacto grande do pessoal de São Paulo, né? Que insistentemente desceu para lá, confundindo quarentena com feriado prolongado. Será que foi isso, você acha? Não foi isso, não. Não? Eu não sou da área, né? Claro, é um palpite, claro. É um palpite. Especulando aqui, eu acredito que é o problema da faixa etária. Isso, também. Santos tem uma faixa etária muito alta. Tem muito aposentado. Eu brinco sempre lá que você sai no trânsito, metade é aposentado dirigindo, a outra metade, Santos tem 40 mil estudantes, metade é estudante, o que sobra são os loucos dos professores dirigindo. Então, dá para andar. Ou são jovens ou muito velhos, ou é professor, né? Olha só, vão riscar teu carro lá no estacionamento. Meu helicóptero. Acho que aí o risco é menor. Caio, vamos ao nosso bate-papo aqui. Hoje a nossa proposta, por sugestão sua, inclusive, que eu achei muito pertinente, é a gente falar um pouquinho sobre as mídias sociais, né? Como eu disse no começo aqui na apresentação, isso que estamos fazendo nesse momento, por exemplo, eu não sou um youtuber, né? Não sou um cara das mídias sociais,
Nem Não mesmo... era, não era. Pois é, né? Pois é, né? Nem mesmo um professor de EAD, eu sou um cara de sala de aula, eu sou da velha guarda, por assim dizer. Esse ano faz 31 anos de sala de aula, ininterruptas. Abril de 89 é meu primeiro registro de professor e nenhum semestre sem sala de aula. Então, 31 anos, eu posso me considerar da velha guarda, né? Mas e aí Parabéns, veio... hein? Ah, obrigado. Sei lá se é para comemorar isso, né? Hoje eu conversei com o jornalista Rodrigo Hidalgo, que também é um colega, e aí no meio da conversa ele falou assim, que a gente estava falando da profissão de jornalista, e ele fez um comentário, se você espera ficar rico na profissão de jornalista, esqueça, né? Eu pensei com meus botões, imagina como professor. Mas até perdi o que eu estava falando. Bom, então eu sou professor da velha guarda, não é? Agora, Uhum. veio a pandemia, veio a quarentena e adapta-te ou morre, né? Todos nós precisamos de alguma forma nos adaptarmos. E aí um canal que eu encontrei, um caminho que eu encontrei, é esse aqui que nós estamos fazendo, né? A reitoria, ela pediu que nós mantivéssemos atividades culturais ou mesmo de conteúdo, mas que não fosse cobrado prova, nota, essas coisas todas. Então são atividades, para usar as palavras que a reitoria usou, atividade de acolhimento ao aluno, para que o aluno não se sentisse abandonado. Então eu comecei a surgiu a ideia de gravar um bate-papo como esse que nós estamos fazendo com um colega nosso, professor William Ramalho, que está em Portugal fazendo um pós-doc. Aí falei para ele, ô William, vamos gravar, e ficou bom, né? É o primeiro vídeo que vocês olharem lá no canal, é com o professor William. E aí achei que o modelo funcionou, é mais dinâmico do que falar sozinho, né? Eu gravei algumas aulas olhando para a câmera e tal, mas eu confesso que a minha fluência ainda é pequena. Não que o meu desempenho em sala de aula seja muito, muito bom, né? Muito melhor, né? Mas na câmera realmente eu achei que deixei a desejar. E aí mas eu achei que o modelo do bate-papo é interessante, porque você troca ideias, esse tipo de coisa. Então eu tenho feito esses vídeos. O canal já existia, mas não tinha nada lá, nunca usei. E aí eu caminhei nessa direção, né? Tenho divulgado pelo Face. Instagram ainda não tenho. Olha, preciso criar meu Instagram. Pois é verdade, né? Não tenho. Nem tweetado? Nem Twitter eu tenho, não tenho, cara. Pois é, eu tô atrasado. Então, desculpa, hein, cara. Você quer encerrar o bate-papo? Isso aí já. Por puro preconceito. Pô, você não tem Instagram, não tem Twitter, não tem o que estar conversando com você, né? Professor, quando o senhor era pequeno, na época do doutor Getúlio, Do Getúlio, né? A morte do Getúlio foi terrível. Me lembro como se fosse ontem. você lembra da posse. A porra. Mas eu não vi a criação do Instituto Federal por Nilo Peçanha. Isso eu não vi. Que faz 111 anos. Mas então, Caio, a gente está tendo que se adaptar, né? E os alunos também, Sim. não é? Assistir aula pelo celular, contratar uma largura de banda. Hoje você consegue, por R$ 9, um chip pré-pago, você tem acesso a uma largura de banda razoável no seu celular. R$ 9 por semana. Não é um preço que a gente pode dizer proibitivo para a grande maioria das pessoas, né? O que você acha, Caio? O que você tem visto aí pelas mídias sociais? O que elas têm significado aí? Então, o que eu tenho visto em termos é uma confusão até, vou confessar aqui para vocês, não deixe o professor Robson ouvir, certo? Essa ideia essa ideia desse nosso bate-papo aconteceu na semana passada, porque eu comecei a zoar o Facebook dele, certo? Com uma discussão sobre as fake news, né? E eu comecei a brincar dizendo assim, desde quando fofoca é notícia? Pois é. E que isso deve ter acontecido em algum momento onde o Facebook virou um órgão de imprensa, Pois que eu não é. percebi. Eu não percebi que tinha. Você percebeu que o Facebook tinha virado órgão de imprensa? Havia uma tendência, né? As pessoas começam a se informar pelo Facebook. Facebook é mídia social para você
falar que o Caio é feio, né? Que o professor Robson está ficando careca, né? Então, né? mas aí agora as pessoas estão se informando pelo, pelo Então, Facebook, né? então, e aí acontece, quer dizer, a ideia desse bate-papo surge a partir disso, né? Quis colocar esse fato, é um fato interessante, que as pessoas não pararam para refletir. E eu acho que houve um agravamento com esse isolamento social, né? É, houve, houve um agravamento dessa visão de o que ele recebe, o que você recebe no WhatsApp, o que você lê no Instagram e que você lê no Twitter ou você vê lá no Facebook, que aquilo é verdade, certo? Tomar como certo aquilo. Tomar aquilo como certo. Muito interessante o Estadão, logo no começo da pandemia, o Estadão publicou um artigo do Monteiro Lobato. Depois você procura, que fala sobre a pandemia de 1918. Né? E é bem interessante aqui o artigo, porque no artigo ele mostra bem o que era a mídia da época, que nós pegamos um pouco disso, a nossa geração ainda pegou isso, de que o que saía no Estadão, ou que saía na Folha, Ah, era ou no certo. Correio, ou no JB, JB, né, diários era verdade. associados. Entendeu? Era verdade, aquilo era verdade. Se deu no jornal na TV Tupi, se saiu Jornal na Nacional. televisão, se Jornal saiu Nacional. se saiu numa mídia de grande circulação, aquilo era a verdade. Né? Uhum. E você escutava, eu vi essa frase, você escutava alguma coisa no portão da sua casa, né? No dia seguinte você ia ler o jornal para ver se aquilo era notícia. Hoje as pessoas escutam pelo WhatsApp e vão olhar no Facebook. Será que as grandes mídias têm um pouquinho de responsabilidade nessa perda de credibilidade? Por que as pessoas não checam mais nas grandes mídias, né? Ou checam menos, não é? Então, houve um problema sério assim, de perda de credibilidade da mídia. Tá? Muito por erros, podem ter, vou colocar aqui, como não intencional. Mas, por exemplo, quantas pesquisas de eleição a mídia acertou nos últimos 20 Sim, anos? sim, muito poucas. Muito poucas. Né? Você pega a eleição para senador em Minas, Aquela foi foi pior do que aquilo, mesmo para certo? presidente, né? Para Para governador, né? presidente, para governador, a última eleição para prefeito. Sim. Então, ela foi perdendo a credibilidade. Né? E houve o Pondé fala muito isso, né? Você teve uma certa ocupação da mídia, tá? Em algum momento. Quer dizer, É, você, se eu não tenho alguém em quem crer, então tanto faz, né? Ou eu assisto o Jornal Nacional, ou o Jornal da Band, ou vejo no Facebook e aí as então, pessoas acabam. e aí vem mais uma coisa que eu brigo com os meus alunos em sala de aula, que acabou ocorrendo um segundo fenômeno, são as bolhas informacionais. Ou seja, então, eu vou pegar como exemplo para você, a gente pode até. Defina para nós bolhas informacionais. A bolha informacional é o seguinte: então, é, se eu sou professor, eu sou hétero, eu sou isso, então eu só acredito em quem tem as mesmas ideias que as minhas. Sim. Você Tá? ouve pessoas com opinião semelhante, você segue pessoas com opinião semelhante e você se alimenta de opiniões semelhantes. Sempre. Isso, até do ponto de vista comportamental ou psicológico, né, é mais confortável. Confortável. Sim. Tá?
Por quê? Porque eu não preciso me questionar É, e ninguém vai me questionar. sim. Tá? É, engra- Quando, não, é só fazer um comentário em uhum. cima, que eu não queria deixar passar, até por conta de nós termos o curso de gestão pública lá no Instituto Federal, que eu coordenei, ajudei na criação, implantação também, ainda dou aula de políticas públicas, dou aula de planejamento estratégico no curso. Eu sigo, né, nas mídias sociais pessoas de todos os extremos, né? Então, de vez em quando, alguém me questiona, fala assim, poxa, você tem amigos que são dessa ala política ideológica, né, extremadas, que você segue, você manda bom dia e simplesmente, e você tem amigos que são, né, lá do outro lado, né, que você segue. Então, semana passada o capitão Alberto Neto, que é da base do governo, policial militar da Amazônia, né? E Alírio Dias, que imperialista da ação imperialista. E aí eu vou entrevistar o Chiquinho, que é dirigente do PT, né? E fiz mesa junto com o deputado Luiz Fernando do PT, né? O pessoal fala, pô, mas tem algo errado nessa história. Eu falo, não. Tem algo errado em quem não faz isso, não é? Aí perguntaram para mim, escuta, mas qual é a sua posição? Eu falei, olha, por opção eu não declaro meu voto. Então vocês vão ficar na dúvida, né? Porque eu concordo com você, né? Eu gosto de ouvir pessoas de todos os lados. Porque eu Sim, costumo, e eu digo isso também para os meus alunos, você tem que ouvir os discursos de todos os lados, tem que ouvir palestra de todos os lados. Porque se você ouvir uma palestra que é contrária à sua posição, você exercita o seu pensamento de argumentação contrário. Você fala, não, isso que ele está falando, as minhas posições têm uma resposta para dar. Ou então, eventualmente, você pode ser convencido. Você fala, puxa, nunca tinha pensado nisso e realmente essa pessoa colocou alguma coisa, né? Então, me surpreende, é incômodo para mim. Eu tenho essa visão multidisciplinar, talvez até pela formação de administrador, e você também é um administrador. Um administrador é um cara que está acostumado a ler sobre tudo, né? Ler sobre tudo. Mas desculpa te interromper, cara. não, imagina. Até você falando nisso, eu tenho um grande amigo de infância e ele é filiado ao partido de esquerda, ele já ocupou cargo diretivo e tal, e ele vive postando uma série de coisas, e eu sempre entro no perfil dele para dar o contra. Uma questão de diversão, certo? E um dia ele postou alguma coisa ao contrário, né? De, apoiando uma ação dita liberal, né? E eu fui lá e postei ao contrário, né? Aí um, um dos seguidores ele falou assim, professor, mas esse cara aqui, ele vive postando sempre as coisas do contra, né? Aí eu falei, não, eu faço isso de propósito, que é para vocês se questionarem, né? Claro, claro. Não é para encher ele, porque ele é meu amigo, e amigo a gente escolhe pelo caráter, não pela opção ideológica, né? Eu faço isso que é para que vocês se questionem Claro, sobre esse claro. assunto. Mas essa questão das bolhas, eu vou pegar um exemplo que a gente estava falando, que eu brinquei com você, do doutor Getúlio, certo? Sim. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o quê? Ele era socialista, ele era fascista, Ele era um republicano. fascista, né? Acho que ele tinha um perfil fascista, ele tinha muitas ações de esquerda, fortalecimento do sindicato, legislação trabalhista, né? Fortalecimento das ações do governo, né? Essas são muitas visões de esquerda, não? Sim, então, exatamente isso que eu ia colocar com vocês. Você tem essa visão de que ele era um conservador no lado dos costumes, E tá simples. socialista na Ele política? tinha um nacionalismo Tinha. exacerbado, mas esse nacionalismo dele se aproxima do fascismo ou do socialismo? Difícil dizer. Difícil dizer. Agora você fala Você vê que ele demora para tomar partido na guerra, por exemplo, né? sim, Ele só mas toma partido na guerra quando não tem mais jeito, mas ele. A famosa história dos uniformes do Getúlio, que são inspirados nos uniformes lá nazistas, né? Aqueles sim. uniformes dele da guarda. Então, é difícil dizer, não? Não, então, o,
O que eu quero chamar a atenção do caso do Getúlio é exatamente esse. Quer dizer, conforme a bolha que você for, É ele uma, é visto de um jeito. é uma análise. Por quê? Eu vou colocar lenha na fogueira. Quem foi Olga Benário? Olga Benário era uma gente. Não, Olga Benário era a companheira do Sim, Prestes. mas que foi O mandada para Getúlio, cá o Getúlio para mandou. acompanhar as ações do Prestes, né? Sim, então, Ela mas vem com essa missão, né? o Getúlio manda ela para o campo de concentração grávida. Praticamente condenando ela à morte, né? Sabia que a E extradição aí? dela Então essa linha de pai dos pobres, como é que fica? não fica. Como é que ele pode ser um homem de esquerda que faz isso? Você entendeu como. E aí, quando você vai analisar essas coisas, né? Ah, mas ele criou a CLT, mas espera aí, mas o Mussolini, a CLT é uma cópia da Carta de Lavoro Sim, do Mussolini. sim. Né? O que eu estou colocando Mas os e aí você fascistas, o pega. fácio, né, o fascismo, eles têm muita dessa vertente do Estado, né? Sim, O sim. Estado, tudo pelo Estado, nada fora do Estado, né? Não, então, mas Nesse eu ponto, o coloco. socialismo coincide, né? Sim, sim. Os dois são totalitários, né, e estatistas. Tá? Os dois, nos dois pontos. O fascismo, né, e o nazismo, eles diferem um pouco, porque eles admitem os monopólios privados, tipo JBS. Né? Então, o que eu estou falando isso é para ressaltar essa questão da bolha. Poxa, mas quando você vai falar dentro de uma bolha de esquerda, tá, o pessoal esquece que Getúlio foi um ditador, que ele mandou prender, que ele exilou, que ele mandou matar, que ele torturou, Torturou. certo? Esquece. Tentou censurar a mídia. É. Então, aí, quando você vai A grande falar, briga dele com os diários associados, né? é, É, entendeu? Ele exilou o Júlio de Mesquita, é. exilado. Então, e aí quando você vai para o outro lado, na verdade, só lembra disso. Tá? Ou seja, se constrói um discurso de acordo com o interesse ou com a ideologia. E tira. Pô, você vê, quem que construiu? Você tem no Rio de Janeiro, você tem um museu do Getúlio Vargas, você tem um memorial ao Getúlio Vargas. Quem construiu? Eu não Fernando sei. Henrique. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Tá? Que é um homem que dizia que lutava contra a ditadura, mas era só contra uma ditadura, não era contra a ditadura no sentido mais amplo. Sim. Sim, Getúlio Tá? Vargas precisou de uma revolução em São Paulo para acatar uma Constituição, né? Exatamente. Né? Precisou de uma guerra Que ele civil. rasgou, que ele logo na sequência rasgou. Ainda bem que nós vivemos épocas onde a Constituição é plenamente respeitada, né? Sim, pois é. Uhum, 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 uhum. Ainda bem que isso não acontece hoje em dia, né? Pois é. Ufa, que bom, né? Como eu fico feliz, né? É. Então, na verdade, as mídias sociais hoje é a antiga conversa de botequim ou a conversa de portão que virou Virou notícia? notícia. Virou notícia. Virou notícia. Então, o seu João da padaria falou que agora não pode isso. Não pode mais. Entendeu? Entendi. E isso está afetando o comportamento das pessoas. Em que ponto você acha? As pessoas estão ficando cada vez mais. Tem um- o Freud fez uma análise sobre a chamada psicologia das massas. Né? Na verdade, não é dele, mas ele fez uma análise e ele fala bem dessa perda da personalidade individual quando você está num grupo, você está você é envolvido. Isso é muito fácil de ver quando você olha lá, olha, Gaviões da Fiel contra a Mancha Verde, que é Sim. contra a do São Paulo, Sim. que eu não lembro o nome. Né? É.
Independentes. independente. E aí eles assumem É o comportamento comportamento de grupo. O comportamento de de grupo é grupo. muito estudado, né? Isso. E aí, dentro das mídias sociais, você tem essa questão do comportamento de grupo. E isso vai se extremando, entendeu? A ponto dessas discussões dessa semana passada e dessa semana, de gente que se diz antifascista sem saber o que é fascismo. Né? Não sabe o que é. Verdade. Entendeu? E associa isso a qualquer coisa. Então, se você for lá e falar, olha, Getúlio era fascista, não, mas Getúlio fez a CLT. Peraí, mas quem fez o Fundo de Garantia foi o Pai governo dos, militar de pai dos 64. pobres, né? Pai dos pobres, né? Pois é, o pai dos pobres, né? Só porque se matou. Né? Ele se mata ainda no fim do governo, faltava acho que Sim. 6 meses para acabar o governo. É, então, esses comportamentos vêm piorando. Né? Eu venho me policiando, né? Porque confesso que às vezes eu, eu comecei a comentar muito e eu percebi que eu estava comentando coisas com gente que absolutamente não tinha a menor condição de entender o que eu estava dizendo. Né? Bom, compreensão e interpretação de texto, aí já é outro nível mais abaixo, porque hoje em dia as pessoas não entendem mais humor, não entendem mais ironia, duplo sentido, né? Conotação, denotação, isso aí esquece, né? Precisa vir com legenda embaixo, Precisa né? vir com explicação, É, não só estou, legenda, é aquela legenda explicativa, né? O inglês explanation, olha, né? O é, que você fala. vou ser irônico agora, dois Isso, pontos. acho que sim. Verdade, essa interpretação é terrível. É, e aí você vê, na verdade, isso vem muito lá começa naquela época dos protestos, né, do ônibus lá dos 30 centavos, né? Aham. Lá atrás. Lá atrás, Que depois aonde começam as manifestações de direita, ditas de direita, né? isso. Então, mas lá naquela época é que porque o Pondé fala muito sobre isso, né? Que depois da Constituição de 88 e após a abertura, né, a esquerda meio que se apropriou da verdade, né? Quer dizer, ela passou a ser dona da verdade e tudo o que era associado, tudo que é conservador é de direita. Você não Mono- tem gente de esquerda que seja conservador. Né? monopólio do discurso. Isso. E naquele momento as pessoas começam a perceber, peraí, mas eu não estava falando nada, mas eu não concordo. E eu posso não concordar. Eu tenho esse direito. Não existe o crime de opinião. Né? Eu posso não concordar. Eu tenho essa liberdade. E aí começa a aparecer. Né? E em cima desse discurso, você vê, se elegeu um presidente. Sim, sim. Né? Eu acho que Bem ou mal, a eleição do Bolsonaro ele foi fruto desse fenômeno, sem sombra de dúvidas, né? sim, Sem sombra de sim, dúvidas. sim. Até porque foi algo que a mídia tradicional não entendeu, e não entendeu até agora. É. Eu Né? confesso que eu me enganei. Eu achei que eu fiz comentários de que quando começasse a mídia tradicional, aquelas estatísticas das eleições, elas iriam mudar. Eu apostei nisso. Eu achei que íamos ter novamente Haddad e PSDB, né, com, com o Geraldo Alckmin, né? Eu fui um dos que me enganei, confesso. Eu subestimei a força das mídias sociais. Acho que não, mas o que me serve de consolo é que não foi o único, né? A grande maioria. Né? Eu fiz, eu estava durante as eleições, é aquele módulo que você dava comigo, né? Onde eu vou andando pela administração de maneira geral, mostrando os diversos setores.
E eu fiz questão de quando começou o módulo, eu adiantei o módulo de marketing e toda semana eu ia fazendo uma, a hora que eu abri a aula, eu ia fazendo uma análise dos alunos, né? E os alunos falavam, professor, mas não é possível. Eu falei, ó, é possível porque ele foi lá e falou isso, e o eleitor dele quer ouvir isso, né? Então, assim, pessoal, por favor, não estou defendendo a criatura, nem ele, nem estou falando mal do Haddad, nem vou falar mal de outro. Eu estou aqui, faço uma análise simples sobre a ótica do marketing. O marketing, e até agora, todas as jogadas de marketing, ele ganhou. Tá? Ele ganhou na saída do Moro, ele ganhou agora com a questão lá da liberação do áudio. Ah, Aquela sim. reunião parece ensaiada. Pois é. Também, também achei isso. Parecia E eu queria ensaiada, fazer cara. uma ressalva para quem está nos assistindo, né? Que vamos colocar aquelas legendas que nós acabamos de falar, né? Não estamos defendendo o governo. Não estamos atacando o governo. Não estamos defendendo a oposição. Não estamos atacando a oposição. Nós estamos fazendo análise de marketing, análise de ciência política, análise sociológica. Tá bom? Exatamente. Então, quando o professor Caio diz que o resultado daquela reunião, né, foi muito positivo para o governo, eu disse a mesma coisa. E é impressionante, eu coloquei isso. Eu fiz um post lá no Face, quem está assistindo pode entrar lá no meu Face e dar uma olhada, não sei se você chegou a ver ou não, Caio, que eu coloquei assim, sério que é essa reunião que ia acabar com o governo? Essa reunião é o lançamento da campanha eleitoral do Bolsonaro, porque como você bem colocou, parecia um ato ensaiado. Ele falou exatamente o que ele falou durante toda a campanha, os mesmos pontos, os mesmos argumentos, naquela posição de estadista. A divulgação, alguns colegas fizeram uns memes muito engraçados, colocando lá o Moro como cabo eleitoral, né? O Moro é Bolsonaro raiz, né? Porque a divulgação daquela reunião realmente é muito forte, né? Então, para a gente manter isso dentro do foco da mídia social, Sim. é isso, quer dizer, essa equipe, esse personagem, né, para não falar nem o nome, ele aprendeu como trabalhar a mídia social. Você acha que ele faz Os isso outros, pensado, Caio? Ou é instintivo? mas não. Não sei se é instintivo, se tem algum planejamento, mas ele sabe fazer algo que os outros não sabem fazer. Você já viu algum post? Desculpem aqui, mas você já viu algum post do Alckmin? Algum post do Alckmin? Um post que tenha ficado famoso do Ah, Geraldo? não. Famoso não. Eu sigo já do Alckmin, como sigo Não, outros sim. políticos, Não, tudo bem, mas mas não. que tenha repercutido na De mídia, impacto, não. de impacto, ou do Temer, Não. do Lula. Você acha que ele faz um pouco o que fazia o Jânio Quadros? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Não importa Exato. que seja bobagem, contanto que Não meu nome interessa. esteja na mídia? É isso, Caio? Então, contanto que o meu nome esteja na mídia social. Tá. Tá? E ele aposta sempre o seguinte, olha, na mídia social, e de preferência que a mídia tradicional esteja falando mal. E aí eu me passo por vítima? Não, porque nós acabamos de comentar. Eu vejo no jornal e vou ver no Facebook. No Facebook é verdade, o que saiu no jornal, não sei. Olha, Entendeu? invertendo a coisa. E É isso? O que você falou lá atrás, que o exato, bate-papo de portão, agora, na verdade, você vê no jornal e vai checar no bate-papo de portão se aquilo é verdade, é isso? exatamente. Eu vou na minha bolha e checo. É verdade. Mas eu checo só na minha bolha. Bom, Caio, o papo tá muito quente, hein? Olha que uau, né? Vamos ver o que é que vai vir, o que vão vir de comentários Pessoal, aí. pode mandar por escrito para a gente responde. Tá? Isso. Ou no Face, ou postar aqui no próprio vídeo mesmo. Não É, tem problema. Caio, vamos dar uma paradinha aqui para a primeira parte do nosso bate-papo e a gente volta com essa conversa super interessante com meu colega, com meu amigo, o professor doutor Caio Fontana, falando mais sobre mídias sociais, fake news
e adjacentes. Um minutinho, já voltamos.